Meus queridos irmãos, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Olha nós aqui de novo, tem um tempo que nós passamos por aqui, estamos no canal Rascunho Teológico. Eu sou o pastor Edivaldo Pereira, professor, não é, de teologia e de várias matérias, né, dentro dessa área de humanas, né? E diga-se de passagem, estamos comentando sobre soteriologia e hoje nós vamos trabalhar a questão a evidência da salvação, tá certo? Salvo do que? Como é que temos a convicção? Qual é a evidência da salvação, né? Praticamente todos os teólogos cristãos, todos creem que é salvo, precisa manifestar a sua fé de forma de boa obra. Todavia, existe uma significativa controvérsia interna a respeito, primeiro, do alcance das características desta manifestação, segundo, da real conexão entre a fé e obras. O debate primário aí ocorre entre a concepção católica e protestante. Uma discussão secundária prossegue entre os proponentes da corrente, o senhorio e salvação, né? Os da graça e livre, e assim sucessivamente. Então, o contexto histórico desse debate entre católicos e protestantes acerca da relação entre a fé e obra, nós vamos ver aqui alguma coisa pertinente a isso, tá? E assim sucessivamente. Nós, quando vamos tratar dessa questão, já quero dizer que saímos sim de lá, não é? Mas tem alguns conflitos aqui, e apesar do núcleo comum da graça, que Agostinho de Hipona trazia dentro da necessidade da graça de Deus para a salvação, os católicos e protestantes continuam tendo sérias divergências acerca dessa relação entre fé e obras. Para o cristão não precisa de obras, né? A fé sem a obra é morta e vice-versa, né? Mas se tiver obras, precisa ter fé. Se tiver fé, precisa ter obra. Enfim, então elas andam juntos, né? Ela converge, não diverge. Precisa andar juntos, tá certo? Como já analisamos dentro do campo central, dentro da reforma protestante, foi a justificação somente pela fé que a Igreja Católica Romana respondeu com a declaração que pelas obras do homem justificado adquire, de fato, o direito de galardão sobrenatural. Então, foi naquele contexto da contra-reforma que eles rebateram isso. Mas a Bíblia diz que não vem das obras. Paulo disse, a salvação não vem das obras para que ninguém se glorie, né? Se glorie, né? E assim sucessivamente. Então, quando vamos ver a deliberação lá do Concílio de Trento, né? Conforme a citação do concílio, né? Até mesmo dentro dos círculos protestantes existe uma discrepância considerável acerca desse tema. Apesar de a maioria dos evangélicos considerar que a fé salvífica é revelada por intermédio de boas obras, existe divergência a respeito dessa conexão exata entre as duas coisas. Alguns sustentam que a realização das obras, por exemplo, resulta automaticamente da fé, ao passo que outros afirmam que às vezes não existem evidências observáveis para se confirmar se a pessoa realmente é salva. Alguns entendem que as boas obras flui de uma execução de boas obras e acompanha assim, isso não resulta então por necessidade, em contraste com todas as outras concepções protestantes. Então o católico argumenta a relação de obras é uma condição que é uma condição para a salvação e não uma consequência dela. Os protestantes insistem que apesar de sermos salvos para as obras, não somos salvos pelas obras. É o texto bíblico que diz que não vem das obras para que ninguém se glorie. Pronto. Então não é nem questão de católico ou protestante, é o texto bíblico que alude, que diz, que cita, né? E aí eu vou ficar com o texto bíblico, obviamente, e não tenha dúvida, né? Martinho Lutero, antes de Lutero, a doutrina agostiniana padrão, enfatizava a justificação intrínseca, ou seja, o crente era tornado justo pela graça. A justificação extrínseca tem intrínseca e extrínseca. Então a justificação extrínseca afirma que pela qual
o pecador é legitimamente declarado justo era menos notada no cristianismo anterior à Reforma. Então, com Lutero, a situação se modificou dramaticamente. Entretanto, conforme resolveu o Peterton, Lutero não emprega termos forense legais para explicar uma imputação da justiça alheia do pecado, ao pecador, no caso. Esse desenvolvimento sugere aí, posteriormente, que foi feito por outras pessoas. Então, Lutero foi ordenado por João von Stupitz, né? Um abade que, de certa forma, apoiou ou a fazer das preleções sobre as cartas de Paulo aos Romanos, por exemplo, aos Gálatas. Então, o resultado desse estudo levou Lutero a uma nova visão acerca de Deus, né? O todo e terrível, e também todo misericordioso. Então, Lutero notou que o uso que Paulo faz do idioma grego, a palavra justiça apresenta diferentes significados. Primeiro, significado é uma rígida afirmação de que a lei é o último ou processo do tipo de vezes que ocorre aí, o juiz suspende a sentença e assim sucessivamente. Em segundo, significado da palavra justiça é necessário porque o pecador completamente capaz de alcançar por si mesmo qualquer forma de justiça. Então, todos que lhe cabe é a condenação, mas Deus livremente decidiu receber-nos para si mesmo, né? Então, uma comunhão pela qual nossa parte havia sido desfeita e jamais poderia ser restaurada, né? Ao estudar o significado desse período da Reforma, por exemplo, segundo Lutero, capítulo 1, versículo 16 e 17 de Romanos, ele fez uma descoberta, sensacional. A noite e dia que poderava, até o fim, veio a conexão entre a justiça de Deus e a afirmação: o justo viverá pela fé. Apesar de Lutero, às vezes, descobrir que ele, a exemplo dos católicos, era romano. Os católicos romanos criam uma definição progressiva da justificação. Por exemplo, ele diz que entendemos que um homem é justificado ainda não é justo, mas está seguindo rumo à justiça, né? Além disso, a nossa justificação ainda não está terminada. Ela continua em construção, entretanto, estará completa na ressurreição dos mortos. Isso foi Agostinho que trouxe essa concepção. Aliás, Lutero, né? Entretanto, estará completa na ressurreição dos mortos. Então, esse senso de justificação progressiva muitos protestantes chamam de santificação, ou seja, o processo do qual nos tornamos justos de uma maneira intrínseca, né? Tem intrínseca e extrínseca. Isso é interessante pontuar aqui ao caro aluno, tá certo? Que se distingue aí no processo inicial, a justificação por parte de Deus, pela qual somos declarados justos, é a de maneira extrínseca. Então eu fico mais com essa aqui, extrínseca, né? Que Deus nos declara justo, justificado pela fé, todo um evento quanto a um processo, tanto um evento quanto ao processo daquilo que os protestantes posteriormente havia de decidir. Então Lutero tinha a forma íntegra. Para ele está muito claro que existe um momento em que o pecador é verdadeiramente justificado pela fé. O pecador então passa a possuir justiça de outrem, a justiça de Cristo, que lhe é alheia e que lhe é imputada. Eu concordo com essa frase aqui, com essa posição aqui, tá certo? Nós temos uma resposta dos católicos a Lutero, quando já observamos foi o Concílio de Trento, que se propôs a refutar as concepções luteranas ou de Lutero acerca da salvação exclusivamente por meio da fé. Independentemente das obras, Trento considerou os seguintes questionamentos acerca da justificação. Primeiro, seria a justificação somente um ato jurídico ou legal na natureza extrínseca, ou existe também uma obra intrínseca santificadora nela envolvida? Outra coisa, qual é a relação entre a fé e as obras? O que será a vontade humana excede um papel ativo da justificação? Qual a justificação se relaciona com o sacramento
como Eucaristia e batismo e penitência. Qual seria ao crente ter certeza de que ele está justificado? Seria possível o homem se inclinar em direção à justificação? Caso sim, esteja inclinado e deve ser compreendida como meritória da sua parte. Eis as questões. Essas perguntas ficaram por muito tempo permeando aí. Frequentemente, a maioria das perguntas trata-se da relação entre a fé e obras. Não é? No dia 9 de janeiro de 1547, os participantes do concílio chegaram a uma formulação final acerca da justificação. Examinaremos a conclusão com base nessas 6 primeiras perguntas, essas perguntas citadas acima. Não é? Nós vemos primeiro, apesar de vários membros reconhecer um elemento extrínseco na justificação, portanto, aproximando-se da concepção dos reformadores nesse ponto. Então, a visão consensual foi de que a opinião de um pecador pode ser justificada unicamente com uma questão: a imputação está rejeitada. Portanto, a justificação é assim definida em termos de um homem se tornar e não meramente ser considerado justo. Né? Segundo, com isso, o Concílio de Trento apresentou a justificação em 2 sentidos. Primeiro sendo que os protestantes, os reformadores, entendiam que porque a justificação, e o segundo correspondia à doutrina protestante da santificação. O segundo sentido, a segunda justificação exigia as boas obras. Desta forma, tanto é possível quanto necessário guardar a lei de Deus para a salvação. Terceiro, Trento, ao levar em consideração o pecado original, afirmou que o mal afetou toda a humanidade, portanto o homem é incapaz de se redimir a si mesmo. O livre-arbítrio não foi atribuído, mas foi enfraquecido. Né? Outro ponto que foi decidido, ponto de número 4, o tema do sacramento foi analisado na sessão sexta, né, no dia 3 de março de 1547, a fim de compreender este pronunciamento. Precisamos lembrar de Trento e compreendia a justificação de 2 maneiras. Não é? Quais as maneiras? Compreendia a justificação de 2 maneiras. Né? Nós vamos observar aqui que, primeiro, na segunda fase, o batismo é operativo da primeira forma. Já a graça para eliminar o pecado original não é medida. Então, a fim de compreender esse pronunciamento, compreendida a justificação de 2 maneiras, com a primeira e a segunda fase. O batismo é operativo da primeira forma, e a graça já eliminada pelo pecado original é a medida pelo batismo. Então, tanto a Eucaristia quanto a penitência pertencem ao segundo sentido da justificação. Os católicos sustentam que a justificação, isto é, a justiça, é aumentada ou incrementada pela participação nestes sacramentos. Quarto, em função de uma fase dos reformadores colocarem na segurança da salvação, o Concílio de Trento foi forçado a tratar de questões. Harris Margaret, ele nascido em 1953, afirma que o concílio emitiu uma condenação explícita à doutrina luterana da segurança, né? E assim sucessivamente. Então, podemos observar apelações católicas à Bíblia a favor da justificação meritória, não é? Uma autoridade dentro do catolicismo, Ludwig Ott, ele diz que, de acordo com a Santa Escritura, a bênção eterna do céu é uma recompensa pelas boas obras que uma pessoa realizou neste mundo. Então, a recompensa, o mérito, são conceitos que guardam uma correlação entre si. Otto apresenta as seguintes passagens bíblicas como base para a sua afirmação. Então dirá o rei: quem estiver à direita, vinde bendito do meu Pai, possuir por herança o reino que vos tem preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber. Não é? Ele acrescenta ainda: Paulo, que enfatiza tanto a graça, também enfatizou, por outro lado, a natureza meritória das boas obras realizadas com a graça, ao ensinar que a recompensa é proporcional à obra, né?
Deus, o qual o recompensará segundo as suas obras, né? As implicações históricas dentro da justificação meritória na teologia católica, desde a época dos pais apostólicos, a tradição atesta que o mérito das obras, né? Norman Guide e Mackenzie, ele, por exemplo, Inácio de Antioquia escreveu a Policarpo: onde há grande esforço, há também um rico ganho, não é? Já Justino Marte também é citado em defesa desse mérito. Tertuliano, por sua vez, afirmou: pode-se considerar que o homem que executa boas obras tem Deus como seu devedor, não é? Obviamente, a concepção católica, estas obras surgem da fé, mas a realização da obra é considerada a base do mérito necessário para se obter a vida eterna. Aí vem uma crítica evangélica à doutrina da justificação meritória. Já as asseverações católicas, a execução de boas obras antes da justificação não é mérito. Todavia, o reconhecido núcleo agostiniano em que temos em comum diz respeito à necessidade da graça, né? Diferenças substanciais entre as posições oficiais, né, católica romana e ortodoxas protestante acerca da salvação, né? A visão católica confunde a recompensa com mérito. Infelizmente, nem todos compreendem adequadamente aquilo que a palavra recompensa, apesar da teologia católica acertadamente mostrar que a Bíblia às vezes refere-se à vida eterna como uma recompensa, né, que ela pode ser aí herdada, né? No Novo Testamento também se refere à vida eterna em termos de tipo ou grau de recompensa que herdamos. Isso se baseia nas obras que realizamos. Gálatas 6, versículo 6 a 10, né? Parece se encaixar nessa categoria, ou melhor, né? A posição católica que faz as obras a condição de vida eterna, eles enfatizam bastante isso, né? E assim a posição católica confunde a obra da salvação para a salvação como obras da salvação. Então, precisa ter cuidado com essas interpretações, tá certo? Vamos aqui dar sequência, não é? A nossa dissertação, a nossa aula, não é? Muito bem. Se você está chegando aqui pela primeira vez e gostar do conteúdo, se inscreva no nosso canal e vamos aprender juntos aí a palavra de Deus. Se quiser comentar, fique à vontade, tá certo? E assim sucessivamente. Eu vou reservar um dia para a gente fazer uma live, né? E vocês podem interagir simultaneamente, né? Dentro dessa divergência e convergências que nós apresentamos aqui entre católicos e protestantes, com respeito às visões da Eucaristia, a visão da sotéria ou soteriologia, nós vamos apresentar aqui algumas coisas. Por exemplo, em termos de justificação ou justiça, a área de convergência e divergência entre protestante, católico e romano pode ser resumida da seguinte forma. Primeiro, legal e jurídica, real, que é prática, mudança comportamental, necessidade da graça e necessidade das obras. A justificação inicial, justificação progressiva e justificação final. Na justificação inicial, católicos permitem, protestantes afirmam, né? Católico na justificação progressiva, o católico permite e protestante negam. Na justificativa final, o católico afirma e protestante negam, né? Ambos afirmam, ambos negam. Enfim, é um quadro muito interessante onde de que lado está esta questão. As bases bíblicas da relação entre a fé e a obra. Depois dessa batalha histórica, né, nós vamos para a Bíblia, não é? Porque se a Bíblia não fala, temos que ficar calado, não é? Meus irmãos, aproveitai se alguém disser que tem fé e não estiver obra, porventura a fé pode salvá-lo? Não, assim também é a fé que não tem obras, é morta. É assim mesmo. Bem vês que a fé de Abraão cooperou com as suas obras e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Tiago, capítulo 2, versículo 14, versículo 17 e versículo número 22, tá? Então, por isso que eu disse logo no início do nosso vídeo que elas andam juntos, né? Nós vamos observar
porque dentro desse parâmetro, dentro dessa proposta soteriológica, nós vamos ver algumas obras que aludem à natureza da fé salvífica. Primeiro, a fé salvífica é comparada em uma semente que cresce naturalmente entre a terra fértil. Lucas 8, versículo 11 a 18 e 1 Pedro, capítulo 1, verso 23. Segundo, a atividade e consequência natural da natureza da nossa salvação. O crente verdadeiro recebe uma nova natureza. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo número 17 e Colossenses, capítulo 3, versículo 2. Então, é uma infinidade de textos que não tem como contestar, tá? Não tem como contestar. Os textos estão aqui claramente, está totalmente escancarado. Então, crentes verdadeiros pode cair em pecado? Tudo isso tem por objetivo afirmar que o crente verdadeiro não pode se desviar, né? Ou ser surpreendido de alguma ofensa e cometer pecado. Davi cometeu e pagou mansamente, né? Ló também, que viveu em Sodoma, foi um homem justo, e assim sucessivamente. Nós vamos encontrar alguns exemplos da Bíblia de ambos os lados, tá? Então o homem não está livre enquanto estiver na terra, ele não está livre de pecar. Por isso que eles têm que estar, por isso que o homem tem que estar vivendo a natureza da salvação propriamente dita. Muitos argumentos teológicos, né? Nós vamos ver que a prática de boas obras é evidências, mas não condição para a fé salvífica. Ou seja, quem faz boas obras é uma evidência de que é salvo e não para ser salvo, ok? E assim sucessivamente. Então, a natureza da graça de Deus. O Deus das Sagradas Escrituras é a causa não causada, né? Totalmente autossuficiente de todas as coisas. Ele é a fonte e o sustentador. Ele criou tudo, ele tudo sustenta. Nada temos que ele não tenhamos recebido, e nada poderemos dá-lo sem que ele já não nos tenha entregado antes. Deus nem tampouco é servido por mãos de homens, como se necessitando de alguma coisa. Então, observe que os textos bíblicos são crassos, né? Não tem o que fazer. Atos capítulo 17, verso 25. Né? Então, por ele e para ele são todas as coisas. Porque em Romanos 11, 20, 36 diz assim: porque quem sou eu? Quem é o meu povo? Que estivéssemos poder tão voluntariamente de dar semelhantes coisas? Porque tudo vem de ti e da tua mão te damos. 1 Crônicas capítulo 29, verso 14. A vida eterna, portanto, não pode vir dos nossos esforços. É o que está no texto. Do Senhor vem a salvação, Jonas 2, verso 9. Então, mesmo que ela deva ser recebida por fé, né? Efésios 2, 8, Atos 16, 31 e Romanos capítulo de número 20, capítulo 3, versículo 25. Aqui no nosso canal, nós tratamos da matéria dentro do contexto bíblico. Não temos como fugir disso. Não é? Então, a salvação não tem origem na vontade humana. A salvação não é do homem, não é mérito humano. Não é? Em qualquer circunstância, fazer obras é fruto de salvo e não para ser salvo. Ponto. Quem é salvo faz a obra de Deus, faz a obra da misericórdia, não é? Quem não é salvo não pode ser salvo pela misericórdia, pelas obras, porque não vem das obras para que ninguém se glorie, ok? A natureza da depravação humana, depravação total, entre outras coisas, que a humanidade decaída, contudo, é totalmente incapaz de alcançar a salvação. A salvação, a natureza da fé, a fé é a única condição ou seja, sola fide, né? Ou sola fé, que percebemos o dom gracioso da salvação por parte de Deus. Romanos 4, verso 5, Efésios 2, verso 8 e 9, e Tito, capítulo 3, versículo 3 e a 7. A fé salvífica envolve a dependência somente de Deus para a nossa salvação, reconhecendo que Ele, e somente Ele, é a fonte e a suficiência da vida eterna. Né? Então, a natureza e os resultados da fé. A fé salvífica envolve a confiança, compromisso, portanto, a fé
a prática das boas obras é uma consequência natural dela, como já estudamos, num ato de confiança, compromisso da sua própria natureza, né? Então é um ato que atende e resulta em mudança de atitude, comportamento, ação. Então as pessoas mais confiamos, nas quais confiamos, com as quais agimos de maneira apropriada, porque confiamos nelas, respondemos de forma sinalizam confiança, né? E para as quais agimos de maneira benevolente, ok? E depois nós temos aí a natureza da salvação, como já vimos, já observamos, é um ato da graça de Deus, é a graça pela sua própria natureza, atende e abranda o coração, provocando mudança de atitude por parte da pessoa que recebe. Então esse amolecimento de coração faz com que sejamos mais fervorosamente dispostos, gratos e receptivos, né? Então Romanos capítulo 2, versículo de número 4 diz assim: aquele que é a fonte da graça, a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. O amor de Cristo nos constrange, conforme está escrito em 2 Coríntios 5, versículo de número 14. Então o nosso Senhor Jesus Cristo disse: no muito foram perdoados, no muito também o amarão. Então tudo é pautado dentro da sacrossanta palavra de Deus, né? A Bíblia Sagrada. Então essa historicidade entre na relação entre a obra e fé e a salvação é um entendimento muito claro que não vem das obras para ninguém se gloriar. Não vou nem entrar no mérito dos pais da igreja, dentro da patrística aqui, Clemente de Roma, Irineu, Orígenes, Cirilo de Jerusalém, João Crisóstomo, e dentre outros pais da igreja, né? Nós chamamos o povo da patrística, né? Teodoro de Ciro, né? Teodoreto de Ciro, Caio Mário Vitorino, Ambrosiastro, dentre outros pais da igreja. Tem os pais medieval, Jerônimo, Agostinho, Cirilo de Alexandria, né? Próspero de Aquitaine, Fulgêncio, e dentre outros, né? Cesário de Arles, Tomás de Aquinos e assim sucessivamente. E os líderes da reforma, a saber, Martinho Lutero, João Calvino e dentre outros aqui que podemos citar. John Wesley, né? Depois vem o posterior à reforma, Charles Spurgeon, depois vem o Real Redmark, que é nascido em 1933, já é recente, né? Millard Erickson também, que trazia esses conceitos, né? Afirmando de forma categórica, ok? E assim sucessivamente. Então, baseado nesses contextos, nós vamos observar que as evidências da salvação são muito patentes, muito claras aos nossos olhos, né? Nós temos aí outra discursiva interessante sobre a soteriologia, que é o alcance da salvação dentro de dois aspectos: expiação limitada ou expiação ilimitada. A base bíblica para a explicação ilimitada pode ser em três categorias: Bíblia, teologia e histórica. Bíblica, teológica e histórica. Iniciaremos aí uma abordagem com esse entendimento textual alternativo dos calvinistas, que afirmam em Isaías 53:6, Isaías escreve acerca do Messias: todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. O significado de evidente todos é na totalidade dos seres humanos. Já no início da frase, a mesma palavra todos é utilizada para qualificar todas as pessoas que se desviarem e necessitam da salvação. De modo semelhante, também se faz uso da palavra muitos, e que significa todos. E aqui em outras passagens também, em Romanos 5,19, e afirma que ele levou sobre si os pecados de muitos, né? Até mesmo João Calvino, ele, ao comentar este versículo, ele declarou: sou favorável à leitura comum, da qual vemos que ele sozinho partiu de outras passagens, especialmente a partir do 5º versículo da Epístola de Romanos, né? Do 5º capítulo, ou melhor, e assim sucessivamente. Então nós podemos observar uma evolução do pensamento, do raciocínio,
do que é a soteriologia, não é? O que ela apresenta, não é? E assim sucessivamente. Nós temos aí Adão, pecado, ofensa, desobediência, Cristo, graça, justiça, obediência, resultado físico, morte para todos, vida para todos, pecado vem sobre todos, o pecado reina sobre todos, a graça vem sobre todos e a graça reina sobre todos. Então é uma discrepância muito grande entre o pecado e a misericórdia do Pai, não é? E assim sucessivamente. Então nós temos aí motivos sobejos para tratar desse assunto, né, dentro da evidência da salvação. Baseado nisso, eu quero ficar por aqui, louvando a Deus pela vida de todos os inscritos aqui do canal. Deus abençoe a sua vida. Se você já é inscrito, deixe seu like, deixe seu comentário, para a gente trabalhar um pouco essa questão da soteriologia. Deus abençoe a todos. Canal Rascunho Teológico, ensinando para transformar vidas.